Muito bem. Vamos ver o que Joana reservou para nós, para o nosso estudo, neste item que intitula-se Relacionamentos Saudáveis. Ninguém consegue viver sem a harmonia do grupo social no qual se encontra. É uma afirmativa excepcional. Ninguém consegue viver sem a harmonia do grupo social no qual se encontra. Animal gregário, o ser humano nutre-se da vibração e da presença de outro igual, que o estimula para avançar na busca da sua autorrealização. O relacionamento social é de grande importância para desenvolver os valores que se encontram adormecidos nos refolhos do inconsciente, aguardando os estímulos que os fazem exteriorizar-se, e isso somente é possível na convivência com outros indivíduos da mesma espécie. O isolamento é sintoma de desajuste emocional, portanto, de psicopatologia que necessita seja aplicada uma terapia competente. Na convivência com o próximo, o ser humano lima as arestas interiores e ajusta-se ao grupo, aprendendo que a sua perfeita sintonia com os demais resulta em produção e aperfeiçoamento moral para todos. O seu crescimento é conquista geral. O seu fracasso é desastre coletivo. Nesse mistério, portanto, descobre a beleza da harmonia que resulta da perfeita identificação com os componentes do conjunto. Quem duvide do valor da renúncia pessoal em favor do aperfeiçoamento do grupo social, observe numa orquestra qualquer instrumento que se destaque por exibicionismo, destoando da pauta musical, e teremos a tragédia do esforço de todos. É um exemplo excepcional. Vou adicionar um outro exemplo também interessante. A orquestra ela tem que tocar com todos os seus instrumentos harmonicamente. A seção de violinos, a seção de violoncelos, a seção dos contrabaixos, a seção dos metais, a seção das percussões, enfim, tudo deve trabalhar em harmonia. Um que se destaca desarmonia o grupo, desarmoniza o grupo. A orquestra, a não ser que haja algum momento dentro da partitura que deva se destacar determinado instrumento, um pistão, um saxofone, entende? Um piano, que é muito comum, não é? Mas o todo tem que estar harmônico. O exemplo que eu vou adicionar é o exemplo de Jesus Cristo. Veja bem, ele foi de uma competência que não tem palavras para dizer, né? Não temos palavras para dizer. Fico até com vergonha de querer falar alguma coisa do mestre. Mas na difusão da sua boa nova, ele separou os grupos
separou em regiões. Olha que sabedoria. Ele colocou de 2 em 2 para fazer a difusão da Boa Nova, e esses pares eram pares complexos, entende? Que um completava-se no outro, mas eles tinham certa dificuldade de relacionamento. Então, como que o mestre poderia solucionar esse tipo de problema, sendo eles os seus discípulos que iriam propagar a sua mensagem mundo afora? Então, ele simplesmente pegou-os e colocou para fazer a difusão da Boa Nova essas duplas. Não existe, de forma alguma, a possibilidade de crescimento e de avançar se não estiver coeso, se não estiver harmônico. Tanto é real que quando eles voltam, depois de determinado período de tempo, eles se reuniram, eles, pela vontade própria, se reuniram para arestar, afinar, tirar as dúvidas. Cada um contava a sua passagem, o que aconteceu, como foi, como se realizou, qual foi o procedimento. E esse diálogo entre eles cresceu, dando a completude entre um e outro. Eles se completavam. Então, veja bem, não há, portanto, possibilidade de conviver em grupo se não houver harmonia. E essa harmonia, ela tem que ser conquistada através da renúncia. Como poderei eu me sair bem do meu relacionamento se eu não renunciar grande parte das minhas vontades e do meu gênio, se eu não deixar passar uma coisa, deixar passar outra, para o bom viver. Somente através da renúncia, da paciência, da tolerância, da aceitação, ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir mais, falar menos. Ouvir mais e falar menos. Nós fazemos o contrário. Nós falamos demais e ouvimos de menos. Por isso que existem uma série de tragédias no caminho da nossa vida que nós mesmos ocasionamos. Nós mesmos fomos o artífice da nossa penúria. Para, reflete, analisa, depois fala ou depois age. Mas tem que ter um estacato, tem que ter um parar para refletir. Do contrário, nós não conseguiremos obter bons resultados na jornada da nossa existência. E olha que nós já estamos caminhando por um bom período de tempo nessa trajetória de vida. Essa não é a nossa primeira existência.
Essa não é a nossa primeira encarnação. Nós estamos N vezes vivendo e reiniciando, sempre reiniciando aonde nós paramos na encarnação passada. Se nós estávamos, um exemplo grosseiro, um exemplo grosseiro, novamente dizendo, se nós estávamos na beira de um mar, e na encarnação passada, quando nós voltarmos, nós vamos voltar na beira daquele mar para podermos dar prosseguimento ao trabalho da nossa existência. O progresso espiritual não dá saltos, ele não pula. Pelo contrário, ele é sequente e ritmado. Ele não tem ações geométricas, ações trigonométricas. Não, é ponto por ponto, ponto por ponto, ponto por ponto. Entende? Não é exemplo matemático. 1, 2, 4, 8, não. É 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Voltamos.